Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina Negócio Jurídico e Contratos. Hoje teremos aula referente ao módulo 2, falando sobre os defeitos ou vícios do negócio jurídico, a iniciar pela unidade 1, onde trataremos dos vícios em espécie, que são o erro, o dolo, a coação e o estado de perigo. Vejam, falamos inicialmente sobre o que é um negócio jurídico, elementos para sua existência, validade e eficácia. Porém, temos que ter em mente que o negócio jurídico, às vezes, preenche os requisitos de existência, preenche os requisitos de validade, pode ter aí o seu efeito com modulação em razão da presença de um elemento acidental do negócio jurídico, ou ainda pode ser que haja vícios nesses elementos que levam à existência do negócio jurídico. Então, o ideal é que ele exista, produza efeitos, seja válido, pronto e acabado. Mas muitas vezes poderemos estar diante de situações que levam a formar um vício, que levam aí a um defeito neste negócio. E quando falamos então em defeitos ou vícios do negócio jurídicos, estamos falando que a vontade, ela é um elemento essencial para que exista um negócio jurídico. Porém, essa vontade para o negócio ser válido, ser existente e produzir efeitos, essa vontade tem que ser livre, consciente, espontânea, isenta de má fé. Porém, pode ser que haja vício nessa manifestação de vontade. Então, teremos configurado os vícios do negócio jurídico. Existem duas grandes categorias de vícios. Existem aí os vícios de consentimento, ou também chamado de vícios de vontade, e existem aí os vícios sociais. Falamos em vícios do consentimento toda vez que a vontade declarada não coincidir exatamente com a vontade desejada, ou a vontade não foi manifestada de uma forma totalmente livre, que é o que se espera para a validade do negócio. E aí estaremos falando de vícios como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Porém, existem vícios que não manifestam a vontade no sentido de divergência entre a declaração e a vontade exatamente desejada, querida. Porém, a vontade declarada corresponde a essa intenção do agente, mas com uma intenção de prejudicar terceiros ou até mesmo fraudar a legislação. Então, também teremos um vício na manifestação de vontade em razão desse objetivo desejado. E aí estaremos diante do vício do negócio jurídico, chamado de fraude contra credores, ou também a presença da simulação. Então, no módulo 2, estudaremos os vícios do negócio jurídico, que são eles: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a simulação e a fraude contra credores. Iniciaremos pelo estudo do erro. O erro é a falsa percepção da realidade. Então, teremos um erro, um vício na manifestação de vontade, no qual o emitente, o declarante, passa a ideia de que as coisas são diferentes daquelas que elas realmente apresentam. E aqui é interessante porque o agente que está declarando a vontade, ele erra, ele se engana sozinho. Ninguém levou, ninguém induziu ele ao erro. Isso é um ponto importante a ser caracterizado, porque ele mesmo tem uma representação errônea da realidade. Em razão disso, a gente já pode pensar que, na prática, não é um elemento, um vício de fácil comprovação. Pelo contrário, é de difícil comprovação, porque ele se enganou sozinho. E o que passa na mente dele na hora de celebrar um negócio, só ele sabe. Portanto, estamos diante de um elemento subjetivo. Tá? Porém, veremos que há algumas características importantes para que esse negócio esteja aí caracterizado enquanto presença de um vício, e entenderemos por meio de alguns exemplos. Mas já adianto, diante de um erro, a consequência é que o negócio jurídico pode ser anulado.
por meio de uma ação processual chamada ação anulatória, num prazo de 4 anos, contados da data da celebração do negócio. Portanto, para que esse erro possa ter aí a força de levar à anulação do negócio jurídico, ele tem que ser, primeiramente, um erro substancial, ou chamado de erro essencial. Um erro substancial ou um erro essencial é aquele erro que diz respeito a aspectos relevantes do negócio jurídico. Ou seja, a pessoa, ela se engana a respeito de algo que, nossa, se eu soubesse que fosse assim, eu não teria praticado o negócio jurídico. Tá? É diferente de um erro acidental ou um erro irrelevante. Tá? Então vamos imaginar assim: eu quero comprar um objeto. E aí eu entro numa loja, compro o objeto que eu queria. Comprei um tênis. E aí eu falo, nossa, eu acho que essa loja é da minha vizinha. E aí depois eu descubro que a loja não era da minha vizinha, era de uma pessoa que eu não gosto. Pergunto para vocês. Vejam, eu errei. Eu pratiquei um negócio pensando, nossa, se eu soubesse que não era da minha vizinha, que era daquela pessoa com quem eu não tenho um bom relacionamento, de uma pessoa que eu não gosto, eu não teria praticado o negócio. Vejam, isso é algo essencial, algo substancial para a formalização de um negócio jurídico, essa informação? Não. O fato é, eu queria comprar um tênis e eu comprei. Celebrei o negócio jurídico, ok? Não é algo que está dizendo uma situação acessória, uma situação secundária. Então, eu não posso alegar o erro neste carro. O importante aqui é pensarmos. Na prática, como eu disse para vocês, o erro, por ser um elemento subjetivo, eu vou ter que avaliar o caso concreto. Tá? Então, eu vou ter que avaliar o caso concreto para dizer se esse erro vai ou não anular o meu negócio jurídico. Tá? Então, aferir no caso concreto é uma tarefa para um juiz. Então, é algo que eu tenho que levar à discussão judicial, inclusive. Mas saibam, se não for algo sobre um elemento essencial, sobre um aspecto relevantíssimo para o negócio, não é considerado um elemento que torna um negócio jurídico viciado, ok? Também existem o erro, então, com relação a isso, como esse erro substancial é? O erro substancial é um erro que pode ser referente ao próprio negócio, o chamado erro in negotio, tá? É aquele erro em que o agente, o que está declarando vontade, ele quer praticar um tipo de negócio, mas se engana e pratica um outro. Uma situação corriqueira. Um pai empresta uma casa para uma filha morar com seu genro. E passa um longo tempo. E essa filha vem depois pleitear, dizendo que, na verdade, o pai não emprestou, não foi comodado, mas sim doou. Ela entendeu que houve doação. Vejam, o pai doou? Não. O pai praticou o negócio. Vejam, são atos do dia a dia, emprestando. Mas a outra parte achou que estava doando. O pai, então, pode pedir a anulação dessa doação que a filha entendeu que houve? Sim, mas vai ter que demonstrar, no caso em concreto, que a intenção dele foi apenas de empréstimo e não de doação. Vejam a dificuldade de comprovarmos na prática? Por isso a importância de os negócios serem celebrados de forma escrita ou de termos provas testemunhais, documentais, da vontade intencional na prática de um determinado negócio. Uma outra situação que caracteriza erro substancial, o erro relativo ao objeto principal sobre o qual recai o negócio jurídico, o objeto principal da declaração de manifestação de vontade. Imagine a situação, tá? Um contratante aqui está comprando um lote num terreno, de um novo loteamento. E aí ele compra o lote B da quadra C. E, na verdade, estava olhando, achando que era o B da quadra C. Mas o que ele estava olhando e vendo era o C da B. Vejam que situação que pode acontecer, e às vezes isso acontece na vida real. Tá? E às vezes ele estava comprando achando que tinha uma boa localização e, na verdade, não tinha. Mas ele não pergunta. Ele não pergunta. Ele não vai tirar essa dúvida. É algo que fica apenas na sua mente. Na prática, novamente. Para comprovar, o juiz tem que aferir, no caso concreto, se era uma situação que induziria a erro ou não. Ok? Uma outra situação, o erro substancial tem que ser relativo à qualidade do objeto. E aqui é muito comum as pessoas
serem induzidas a erro quando estão comprando um objeto que ela pensa ter uma qualidade, uma marca, ser autêntico e acabam sendo surpreendidas pela compra de réplicas. Às vezes, réplicas muito bem feitas. Às vezes, paga-se um preço muito próximo do que seria um produto original. Tá? E a pessoa garante, diz, não, é que eu comprei, estou precisando de dinheiro, quero te vender, é original, não tenho nota porque eu trouxe do exterior. É muito comum esse golpe. Tá? E aí, vejam, a pessoa compra e depois descobre que era uma réplica, ela tem direito de anular. Por quê? Porque o erro é substancial. Ele incidiu sobre a qualidade do objeto. Mas reitero, demonstrar, assim, dizer, explicar na teoria é fácil. O grande problema aqui será em comprovar na prática. Preciso ter provas suficientes, ok? Ainda, uma outra forma de se manifestar esse erro é referente à identidade ou qualidade da pessoa. É o erro in persona. E aqui é muito característico de contratos personalíssimos, quando às vezes eu contrato alguém pensando na qualidade dos seus serviços e pelo renome que essa pessoa tem. Imagine que alguém se passa aí, diz que vai fazer shows e se chama Roberto Carlos. Existe o grande Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, tá? E é claro, de repente esse show está num valor alto e eu penso em estar contratando o Roberto Carlos. E ele chega e não é o Roberto Carlos brasileiro, e sim o Roberto Carlos aí disfarçado. É um erro substancial quanto à identidade ou qualidade da pessoa. E uma outra situação que temos aqui, muito comum no direito de família, tá? É a situação, exemplificando aqui para vocês, do artigo 1556 do Código Civil. Por quê? Porque diz que o casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houver por parte de um dos nubentes, ou seja, dos noivos que estão contraindo matrimônio, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Uma grande situação, eu vou contrair núpcias e não sei que a outra pessoa é casada. E penso que ela não era casada. Se depois eu descubro que ela erra, isso é um erro. Tá? E esse erro leva à anulação do matrimônio. Ok? Bem, então são situações em que caracterizam o que chamamos de erro substancial. E esse erro substancial viola, ele fere, ele faz com que a vontade fique maculada, fique viciada. E este erro autoriza a anulação do negócio jurídico, ok? Duas observações finais sobre o erro. O erro que estamos tratando aqui é o chamado erro excusável. O que é um erro excusável? É aquele erro que não é grosseiro. Então, eu disse para vocês, uma coisa é eu comprar e dizer que eu fui induzida a erro comprando uma réplica, por exemplo, de uma bolsa famosa, de um estilista francês, por R$ 100. Tá? Vejam, não é aceitável que a pessoa ache que uma bolsa famosa de um estilista francês, cujo original custe pelo menos 10 mil, eu pago R$ 100. Isso não é um erro excusável. O erro excusável é aquele erro aceitável, que a maioria das pessoas que se encontrassem naquela situação agiriam da mesma forma. Utilizamos o famoso critério do homem médio, ou seja, como o homem médio, com uma inteligência mediana, que tenham informações aí médias de vida, agiria na mesma situação. O juiz, no caso em concreto, deve aferir se essa discussão se tornar aí uma ação anulatória, tá? Mas deve partir desse pressuposto. O erro grosseiro não é um erro aceitável, não é um erro excusável para anular um negócio jurídico. E ainda uma situação muito corriqueira nos dias atuais, em razão das práticas de celebração de negócios jurídicos por meios virtuais, por meios que não são presenciais, ambas as partes não se encontram no mesmo ambiente físico falando pessoalmente. Em razão disso, pode surgir a famosa mensagem truncada. O que é a mensagem truncada? A mensagem truncada é aquela situação onde uma das partes, né, elas não se encontram presentes no ato de declaração de vontade e se utilizam por meio de pessoas interpostas. Um corretor, a figura do núncio aqui. Ou ainda faz por meio de telecomunicação. Uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, um post numa rede social. E essa transmissão de vontade não é feita de forma
exatamente como a original. Então, não se faz com fidelidade. Há uma divergência entre o que eu falei e o que eu queria. Tá? Então, em razão disso, toda vez que essa mensagem se der de forma equivocada, essa transmissão de mensagem se der de forma equivocada, em razão de meios interpostos, eu posso sim pedir anulação do negócio. Então, às vezes eu compro, adquiro um produto dizendo, olha, a pessoa fala, qual é o preço? Ah, é 11 cada. Mas não era cada unidade, era uma bandeja com 3 ou 4 elementos, com 3 ou 4 objetos. Vejam, na hora ali da conversa, às vezes a mensagem digitada, principalmente, o áudio, muitas vezes, faz com que esses erros sejam resolvidos, sanados. Mas a mensagem digitada, a forma como eu estou lendo, não interpretando, muitas vezes não é a mesma forma como a outra pessoa também está. E isso pode levar a erro. E isso pode ser anulado em razão da previsão do artigo 141 do Código Civil. Ainda a situação do erro de cálculo, tá? O que é o erro de cálculo? Toda vez que as pessoas manifestam vontade com relação ao cálculo feito de forma errada, tá? E aí o Código Civil vai dizer, olha, se for apenas um erro de cálculo, uma informação ali de litros, quilogramas, unidades, enfim, é só retificar essa declaração de vontade. Tá? Não preciso anular, vamos tentar salvar o negócio jurídico. Isso à luz do princípio da conservação. Princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, segundo o qual não há nulidade se eu não demonstrar prejuízo. Então, dá para sanar o vício? Dá para retificá-lo? Se der, vamos tentar otimizar e conservar o negócio celebrado. Ok? Isso está previsto, inclusive, no artigo 144. Tá? Então, vejam, aquele exemplo do comprei o lote B da quadra C e, na verdade, eu queria o C da B. Se isso não traz prejuízo para ninguém, é comprovado que, na prática, a localização de ambos é ótima, ou é do mesmo tipo, do mesmo perfil, é o mesmo valor, por que não tentar conservar? Faz-se a alteração, retifica-se o necessário e vamos salvar. A ideia é, para que anular se eu posso salvar, se eu não trago prejuízo para ninguém? Vamos conservar o negócio praticado, ok? Esse, então, é o erro e as suas regras. Bem, o segundo vício acidental aí, aliás, o segundo elemento que pode viciar o negócio jurídico é o dolo. E o dolo, ao contrário aqui do erro, o dolo há o induzimento malicioso para tentar convencer um indivíduo a praticar um ato para lhe ser prejudicial. Então, é algo que vai prejudicar o indivíduo. Tá? E esse induzimento malicioso é feito pelo autor para beneficiar o próprio autor do dolo ou até mesmo um terceiro. Então, vejam, o agente não se engana sozinho, mas sim por meio de um terceiro que o leva a manifestar uma vontade que vai aí ter um vício. Tá? É muito mais grave que o erro, porque uma das partes ela é enganada maliciosamente por outra, provocando a levar, provocando, induzindo a esse erro que nós vamos chamar de dolo. E aí, existe o que a doutrina chama de um dolo principal, tá? E existe o dolo acessório. O dolo principal, ele ataca a própria causa do negócio jurídico, tá? Então, às vezes, imaginar, eu compro um carro pensando que ele tinha ar-condicionado e ele não tem. E a pessoa enganou, disse que tinha, e ele não tinha. E eu só comprei por isso. Vejam, é um dolo principal? Sim, porque o ar-condicionado é algo importante, um item aí, um componente importante do veículo. Agora, eu compro um carro 2020 e pensei que esse carro seria entregue com frete grátis na minha cidade. E aí descubro que não, vai ter um frete. Vejam, o frete, e a pessoa ocultou que tinha o frete para tentar fazer o negócio. Vejam, esse frete ataca a causa principal do negócio? Não, ela é um acessório. Então, as partes podem tentar salvar o negócio? Sim. E o que a lei determina? Neste caso, como era um dolo, ocultando aí, induzindo alguém maliciosamente a se enganar, mas sob algo que não é essencial à prática do ato, a parte que deu causa, a parte que provocou o dolo, vai pagar perdas e danos. Ou seja, no nosso exemplo, vamos conservar a venda do veículo e quem enganou que tinha frete vai pagar o frete. Pronto, resolvo o meu problema, ok?
Vejam, existe também o que chamamos de um dolo negativo. O que é um dolo negativo? Às vezes, o dolo é omitido. Então, a informação relevante aqui, importante para praticar o negócio, ela é omitida. Então, eu vou enganar alguém por meio da omissão de uma informação relevante. E isso está regulamentado lá no artigo 147, que vai dizer que nesses negócios bilaterais, nos quais o silêncio intencional, ó, então a intenção a respeito de fato ou qualidade que a parte não sabia, a outra parte, é uma omissão dolosa, ou seja, eu tenho intenção, eu estou tentando me beneficiar, prejudicando alguém por meio dessa informação que eu estou omitindo. Neste caso, se eu demonstrar que se eu soubesse daquilo eu não teria praticado o negócio, eu estou diante da prática de uma omissão dolosa, portanto, de um dolo negativo, e o dolo negativo também levará à anulação do negócio jurídico. Grande exemplo que nós temos aqui é omissão pré-existente de doença pré-existente à seguradora. Então, às vezes eu vou fazer um seguro de vida ou até mesmo contratar um plano de saúde e tenho doença pré-existente. E as seguradoras, as agências aí pedem essa informação e eu omito. Se eles conseguirem provar que eu sabia que isso era pré-existente e que eu sabia, tá? Então, ó, eu tenho que saber. Omissão dolosa, dolo negativo. Eu posso anular o negócio jurídico. Então, o dolo, ele invalida o negócio jurídico, podendo aí ser pleiteada a sua anulação, também no prazo de 4 anos, por meio de ação anulatória, a partir da data da prática do ato, tá? Desde que aí haja esse prejuízo e haja, seja por meio de um dolo negativo, que é a omissão intencional nesse sentido, ou um dolo positivo aí, né? Quando a pessoa fala, emite, diz que tem algo e não tem, ou seja, fala o engano por meio de uma informação que não era verdadeira, induzindo alguém à prática do ato do negócio jurídico, ok? Um outro vício do negócio jurídico é a coação. E a coação é aquela situação em que uma pessoa se vê coagida, forçada a praticar um negócio jurídico. Tá? Então ela sente uma pressão injusta. Ela não quer, é contra a sua vontade, mas ela se sente pressionada a fazer. E essa coação, essa pressão, pode ser de ordem física ou de ordem psicológica, moral. Se for física, também chamada aí do latim de vis absoluta, vejam, a pessoa, ela nem está manifestando vontade, porque ela está sendo obrigada mecanicamente a fazer algo, tá? Então imagine a situação. Alguém diz colocando uma arma na sua cabeça, ela retira qualquer outra ação sua, que você tem que assinar aquele contrato. Está te coagindo fisicamente, tá? Ou de repente segura os seus braços, fica do seu lado e manda você fazer algo. Ou mais, ela pega você e às vezes é apenas acessar com sua face leitor facial ou leitor biométrico para você praticar um determinado negócio. Ela coloca a sua mão, coloca o seu rosto nesses objetos que acabam praticando atos. Vejam, você foi fisicamente coagido. Então, aqui, não é esta coação que vicia o negócio jurídico. Por quê? Negócio jurídico praticado por meio de coação física sequer existe. Então, ele já tem o primeiro plano de análise prejudicado. Por quê? Porque não houve manifestação de vontade. E manifestação de vontade é elemento essencial para o negócio existir. Então, a gente nem vai olhar a validade, porque ele sequer existiu. Agora, se essa coação for moral, uma coação psicológica, por meio de uma grave ameaça à vítima, sem emprego de força física. Por quê? Quando alguém te coage moralmente, sem te empregar força física, sem arma na tua cabeça, você tem opção de resistir à coação ou não. Porém, dependendo do teor, dessa pressão, da gravidade disso, você acaba ficando sem opção e pratica um negócio contrariado, porém coagido, né? Aliás, coagido, contrariado. Essa coação moral que pode levar à anulação do negócio jurídico. E a lei vai dizer quais os requisitos dessa coação moral que vicia para viciar o negócio jurídico. São eles:
Primeiro, dispostos lá no artigo 151. A violência tem que ser psicológica, portanto, não física. A coação deve ser grave. Então, não é um mero medinho, tá? E aí falamos, não, é um fundado temor de dano. Eu tenho medo que aquilo aconteça. Ah, não é só o temor reverencial. O que é temor reverencial? Temor reverencial é meu medo, a minha vontade de não desapontar pessoas que eu gosto, pessoas pelas quais eu tenho respeito, como pai, mãe, marido, namorado, namorada, padrinho, pessoas por quem eu tenho respeito. Tá? Eu tenho, então, o que a gente chama de temor reverencial. Não é só isso. É grave temor de dano. Tá? E ainda, deve ser injusta, é uma coação ilegal. Então, por exemplo, se eu falo, ó, se você não me pagar o aluguel até o dia X, eu vou mover uma ação de despejo. Vejam, isso não é ilegal. A pessoa pode até se sentir pressionada, tá? Mas isso é justo. Ah, o despejo é grave. Sim, mas é justo, é devido, não é algo ilegal. Então, isso tem que ser também ilegal. Um exemplo de situação ilegal. O marido diz, o ex-marido fala para a esposa, ó, ou você me dá tantos dinheiros, tá? Ou eu vou pedir a guarda das crianças. Vou inventar uma prova contra você e vou pedir a guarda das crianças. Vejam, isso é uma situação ilegal. É uma violência psicológica, é grave, porque a mulher aí tem medo de perder a guarda do filho, e é ilegal por quê? Porque ele está inventando uma situação que não existia e ele não tem direito, ok? E ainda, deve recair sobre a pessoa do contratante ou alguém de sua família ou até mesmo seus bens. Então tem até ordem patrimonial, tá? Até uma questão de ordem patrimonial. Tá? Então eu falo assim, ou você me vende ou eu vou tacar fogo. Isso é coação. Coação psicológica, grave, legal, e está recaindo sobre um bem meu, por exemplo. Tá? E por fim, que esse mal, essa gravidade, né, esse mal prometido aí, essa coação que eu estou praticando, essa violência psicológica, seja iminente e considerável. Então tem que ser aquela situação que está prestes a se consumar, se não a vítima aí, caso ela não aceite, o mal vai acontecer, ok? Então são situações nesse sentido que são consideradas coação. E por fim, temos a figura do estado de perigo. Tá? O estado de perigo é o vício do negócio jurídico caracterizado pela assunção de uma obrigação excessivamente onerosa para o agente, mas ele faz isso com o objetivo de salvar a ele ou alguém da sua família ou até mesmo um terceiro de um perigo de dano grave, que é conhecido pela outra parte. Nossa, já deu um nó. Está muito confuso próximo da coação. Calma que nós vamos ver a grande diferença entre eles. E aí nós temos os requisitos para caracterizar, então, este estado de perigo. Vejam, o estado de perigo, ele não é provocado por qualquer contratante. A coação é provocada. Tá aí a primeira grande diferença. Então, eu coajo, provoco a situação, eu pratico a violência moral aí, psicológica. O estado de perigo, não. Eu não provoquei, mas o agente está diante de uma situação de perigo, que não foi por mim provocado. Então, essa é a grande diferença da coação. Então, requisitos. E eu preciso preservar a vida humana. Aqui não é risco patrimonial. A coação recai sobre bens também. Aqui não. É a vida humana. Risco pessoal e não risco patrimonial. A minha própria vida, a pessoa da minha família ou até mesmo um terceiro próximo, tá? Ainda, algo que chamamos de dolo de aproveitamento. A situação de perigo em que eu me encontro foi a causa do negócio, ou seja, eu não praticaria se eu não tivesse naquela situação. É o que chamamos de dolo de aproveitamento. Eu estou numa situação de perigo e a parte contrária tem conhecimento disso. Ainda, me levam a assumir essa obrigação excessivamente onerosa, ou seja, é desproporcional, porque a vida humana está em perigo e ela precisa ser salva. Tá? Aqui nós temos grandes exemplos. Claro que todo mundo já deve ter visto na vida essa situação, se não até mesmo vivido. Cheque calção de elevadíssimo valor para ter atendimento médico hospitalar em razão de uma situação de gravidade. Então, às vezes eu peço 10 mil de calção para atender uma situação,
e depois vejo que foi desproporcional, os custos seriam ali 2 mil, e eu nem tenho os 10 mil para pagar. Mas a situação em que eu me encontrava para salvar a vida do meu filho, ou de alguém da minha família, ou até mesmo a minha, e veja, não foi o hospital que causou a situação de perigo. Eu cheguei no hospital já gravemente ferido, mas o hospital, sabendo da situação que eu me encontrava, se aproveita e me faz assumir uma obrigação excessivamente onerosa, uma obrigação desproporcional. O mesmo, submeter até mesmo empréstimos a juros altíssimos. São situações que geram essa situação de onerosidade excessiva, desproporcionais para salvar a vida humana em uma situação aí que a outra parte tenha conhecimento. Vejam, consequências. Não é que a pessoa que praticou o negócio, que fez algo para mim, não vai receber nada. Não é que o hospital não tenho que pagar nada para ele. Tenho sim. Ele faz jus ao que chamamos de uma indenização justa, porque houve um serviço prestado. Então, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, ele deve ser pago, mas um valor justo de mercado, ok? E aqui, por que não vamos confundir com coação? Porque a coação, a parte que vai ser beneficiada, ela foi quem provocou a situação de perigo. Aqui não. O estado de perigo, eu estou numa situação grave que não foi colocada pela pessoa que vai ser beneficiada. Ok? Vejam, este então foram os vícios iniciais do negócio jurídico que tratamos. Ainda falaremos da lesão, fraude contra credores e situação. Espero aí que todos tenham aproveitado a aula, desejo bons estudos e muito obrigada pela atenção.